Oi pessoal, eu sou o Pedro Caminha, coordenador de Educação e Treinamento aqui na Prio, e esse é o PrioCast, um podcast feito para você que quer conhecer um pouco mais sobre como é a realidade por trás dos bastidores aqui na nossa companhia. Hoje o papo é sobre um tema que faz parte do dia a dia da Prio, educação corporativa. Para isso eu estou com meus dois colegas aqui hoje, Yasmin e Zé Newton, eles vão se apresentar. Oi pessoal, eu sou Yasmin, trabalho no time de projetos e cultura, que fica responsável também por uma parte da Prio Academy. Legal. Olá pessoal, meu nome é José Newton, eu estou como gerente de Albacora Leste, do campo de Albacora Leste. Bom, Yas, acho que para falar de educação corporativa aqui na Prio, a gente consegue falar disso muito do que a gente tem vivenciado aqui enquanto responsáveis e pessoas que atuam na área de educação. Mas como que você enxerga o início de tudo isso? Acho que a parte de educação corporativa, tirando toda a parte regulatória e de treinamentos obrigatórios, começou na Prio através do dojo de liderança, que a gente chama dessa forma todo o treinamento voltado para os líderes da Prio e também para possíveis sucessores da cadeira de liderança. Quando a empresa começou a crescer lá atrás, enxergou-se a importância de termos líderes fortes na companhia e, através dessa necessidade, uma vez que muitos dos nossos líderes são formados dentro de casa, a gente estruturou o treinamento de liderança, que foi o pontapé inicial do que posteriormente veio a se transformar na Prio Academy, que hoje você está tocando. É isso aí, é legal falar, Zé, porque o início de tudo isso foi justamente para a gente sair desse ambiente em que o nosso foco inicial era treinamento regulatório, treinamento de procedimentos, que faz parte do nosso dia a dia, que a gente tem como obrigação garantir que esteja todo mundo sempre muito treinado, mas o dojo de liderança ele habilitou, acho que a Prio Academy, né, a nossa universidade corporativa, a que a gente pudesse falar de outros temas para os colaboradores que até então estavam sendo treinados ali para treinamentos técnicos, treinamentos regulatórios. E aí eu acho que isso faz um paralelo interessante para a mudança que a gente tem no setor o tempo todo, né? Eu posso complementar um pouco o que a Yasmin falou. É importante ressaltar também a história da Prio e o crescimento acelerado que a empresa teve, né, desde a sua fundação, né, nos últimos 10 anos. Então, assim, isso demanda muito que a gente treine o nosso time para assumir posições, seja posições de liderança, né, ou crescer na carreira. Então, a demanda do dojo, a demanda do Prio Academy, ela veio muito disso, né? Primeiro do próprio setor de óleo e gás, que é um setor desafiador, e segundo da própria Prio, né, que cresce muito ao longo do tempo. Então a gente precisa realmente investir no nosso time, né? Investir em treinamento, seja competência técnica, seja competência de skills de liderança, né? O soft e o hard skills aí. Então, assim, o dojo, como a Yasmin comentou inicialmente, e agora o Prio Academy, vem em linha com isso, com a necessidade do setor e mais ainda latente a necessidade da própria Prio, né? De desenvolver aqui dentro de casa os nossos líderes. Esse é um setor que muda muito rápido, né? Então, sem dúvida, essa mudança e essa evolução que a gente tem tido de educação corporativa está em linha com os nossos desafios do próprio segmento que a gente está. Não só do segmento de óleo e gás, mas por operar campos maduros, que foi o que a gente estava conversando antes. Quando você está inserido no ambiente de óleo e gás, já tem muitos treinamentos que você precisa estar constantemente atualizado. Mas quando você opera os campos maduros, quando você olha para a nossa cultura, a cultura da Prio é voltada para pessoas, resultado, inconformismo e ousadia. Quando a gente coloca pessoas e resultado nesse centro, a gente precisa de pessoas que estejam bem atualizadas para conseguir operar esse campo e atingir a máxima eficiência, que no final do dia é o nosso objetivo enquanto companhia. Então, acho que os dois ficam linkados não só no setor, mas também aonde a Prio está inserida dentro do setor de óleo e gás. Perfeito. Acho que falar sobre educação corporativa é importante em qualquer empresa, né? Para começar por aí. No setor de óleo e gás é ainda mais importante, né? Porque é um setor realmente muito desafiador. E para a Prio, isso é ainda mais. Porque a ideia da gente operar campos maduros é justamente fazer melhor de forma mais eficiente. E fazer melhor de forma mais eficiente passa diretamente por conhecimento e competência técnica. A gente fala muito de pragmatismo, né? Tomar decisões pragmáticas. E está muito alinhado a isso. Para eu poder tomar uma decisão pragmática, eu preciso primeiro ter embasamento técnico, né? E conhecimento do que eu estou fazendo. Então, para a gente que quer fazer diferente, quer fazer melhor, quer ser mais eficiente, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento.
E junto com o pragmatismo, esse teu exemplo, ele me lembra muito autonomia, né? Para a gente ter autonomia, para a pessoa ter autonomia, para conseguir rodar bem, ela tem que estar preparada. Sem preparo, a autonomia ali é muito mais risco do que qualquer outra coisa. Então, eu concordo totalmente com esse ponto que você trouxe. E é legal ver o quanto isso é refletido no dia a dia dos nossos colaboradores, né? Então, o Prio Academy hoje oferecendo para eles, através da nossa plataforma de educação, treinamentos onde eles podem, por conta própria, buscar o seu autodesenvolvimento, sejam para treinamentos técnicos, sejam para treinamentos regulatórios, ou mesmo os treinamentos de liderança, mostra o quanto a autonomia está ligado ao desejo dos colaboradores de se prepararem para os desafios que a gente tem na nossa organização. Perfeito. E acho que a autonomia também traz muito responsabilidade. A autonomia, quando você é responsável por um programa, por um projeto do início ao fim, e não só no seu escopo, no seu quadrado, mas como companhia, e entregar o melhor projeto, você precisa ter muita autorresponsabilidade com as suas entregas e com as outras áreas que você impacta. E aqui na Prio a gente trabalha muito isso. Você só consegue trabalhar com autonomia de uma forma bem executada quando você tem uma liderança apoiando por trás. Então, aí que a gente entra com o treinamento de líderes. Porque uma autonomia sem a comunicação alinhada, sem que todas as pessoas do time estejam por dentro do que está acontecendo por trás, em fóruns estratégicos, onde essa informação é cascateada, a autonomia por si só ela não vai funcionar e não vai andar. Então, como a gente trabalha na Prio com a visão de pessoas no centro e pessoas que trabalham com essa autonomia, que também é muito semelhante a uma autorresponsabilidade pelas entregas e pelos projetos que a gente consegue colocar aqui em prática, independente do cargo que você ocupa, não é só liderança que coloca novos projetos para rodar na Prio. Aqui, analista vai colocar projetos para funcionar, engenheiros vai colocar projetos para rodar, se eles fizerem sentido. A gente trabalha na Prio com a hierarquia das ideias. Então, não vai ser o cargo que vai ganhar o projeto final, vai ser a melhor ideia que a gente vai botar para rodar e essa pessoa vai ser responsável por isso com o líder apoiando. Então, toda a parte que a gente trabalha de desenvolvimento de liderança é para que ele consiga fomentar esse time de alta performance por trás e impulsionar essa autonomia com todas as informações que ele puder dar de apoio para esse time caminhar ali mais sozinho, mas com o seu apoio por trás. Bom, Pedro, pegando um pouquinho o gancho que a gente falou sobre o líder do futuro, né? Como que a Prio enxerga o líder do futuro, a gente passa, obviamente, como a gente está falando aqui sobre treinamento e conhecimento, fala um pouquinho pra gente sobre o Prio Academy, né? Um pouco mais de detalhes. O que o pessoal que está assistindo a gente pode saber, o que eles podem ter algum acesso a isso? Conta um pouquinho pra gente. Legal. O Prio Academy é a nossa universidade corporativa, mas junto com ela e com o mesmo nome, nós temos a nossa plataforma de educação, é o nosso LMS, nosso sistema de gestão de treinamento. Hoje, essa plataforma ela é exclusiva para os colaboradores da Prio, então todos os colaboradores têm acesso, é um acesso que eles já recebem no momento que eles são contratados na empresa, e lá eles encontram treinamentos sobre cultura, sobre a história da empresa, depoimentos dos nossos times, contando o que foi, como foi a construção da nossa companhia, mas também temas de desenvolvimento, soft skills, temas sobre cultura, comunicação, inovação, e todos os colaboradores têm acesso a esses conteúdos. São conteúdos que estão disponíveis 24 horas, qualquer um pode acessar, e a gente ainda cuida de uma personalização. Então, dentro de cada uma das escolas que nós temos, a gente já falou das escolas aqui, existem conteúdos que são específicos sobre elas. Então, quando a gente fala da escola de cultura, Pessoas de Resultados em Conformismo e Ousadia, tem um time que faz uma curadoria de títulos, de temas e de treinamentos que se correlacionam a cada uma dessas energias, e os colaboradores têm essa oportunidade de se desenvolver. A gente tem também as trilhas técnicas, e aí a gente usa a plataforma com os recursos que ela tem disponível para os colaboradores se desenvolverem, além dos treinamentos regulatórios. A estratégia que a gente adotou foi de ter 2 sistemas complementares, e mais uma vez, qualquer colaborador tem acesso, mas tem acesso aos cursos que são customizados especificamente para ele, seja pela sua função, seja pela sua área de atuação, ou mesmo os cursos que estão ali abertos e que são específicos para a liderança e que qualquer líder também pode consumir. Então, tanto os treinamentos regulatórios, quanto os treinamentos de procedimento, quanto os treinamentos de desenvolvimento, de soft skills e de cultura, hoje todos os nossos colaboradores conseguem acessar. A gente, enquanto área de educação, a gente consegue
acompanha métricas, a gente consegue acompanhar o engajamento das pessoas, a gente também coleta feedback para saber o quanto aqueles conteúdos estão fazendo sentido, e a gente sempre busca conteúdos com parceiros de relevância que façam sentido para a nossa organização. Também uma estratégia que a gente adota muito, e aí tem um desdobramento do Dojo, claro, é a gente olhar para conteúdos que possam ser customizados. Então, quando a gente olha para um determinado treinamento, é pouco provável que 100% daquele conteúdo seja aderente à nossa realidade. E aí a gente tem o cuidado de olhar e customizar para que quando o colaborador participe desse treinamento, seja presencial ou seja de maneira online, normalmente na plataforma é de maneira online, ele veja que aquele treinamento foi cuidado, que existe uma estratégia para que aquela experiência de treinamento reflita a cultura da Prio no dia a dia dele. Zé, para quem está ouvindo a gente e sonha em trabalhar na Prio, o que você acha que as pessoas podem fazer para, quando chegarem aqui, já estarem entendidas sobre essa nossa mentalidade? Eu acho que isso passa muito pelo que a Yasmin comentou, né? Sobre a autorresponsabilidade, né? Então, a pessoa aprender a buscar conhecimento, né? Como a Yasmin falou, a gente aqui comenta muito que a gente fala que é uma empresa people-driven, né? E não uma empresa process-driven. E people-driven passa muito pela autonomia, o que é muito bom, e todo mundo que entra aqui dentro ressalta isso, que é muito bom trabalhar na Prio, que você tem autonomia para poder executar, mas obviamente, como a Yasmin comentou, tem a parte da responsabilidade dessa autonomia, né? Que o que essa autonomia traz automaticamente é a própria responsabilidade. E a responsabilidade já passa pelo conhecimento também, né? Então a ideia da gente ter o dojo de liderança, a ideia da gente ter o Prio Academy é justamente a gente dar ferramentas para as pessoas poderem melhorar o seu conhecimento, né? E melhorarem como profissionais e como pessoas também. Mas, obviamente, de novo, passa pela autorresponsabilidade da gente buscar esse conhecimento, né? A gente buscar fazer melhor, a gente buscar aprender, a gente buscar fazer diferente, que passa pela cultura diretamente da Prio, né? Que são uma empresa que a gente fala, isso está no nosso nome, né? Inconformismo e ousadia. Então, justamente, a gente aprender por quê? Porque a gente quer fazer diferente. A gente não quer... Aqui a gente tem uma versão da palavra, da frase, isso sempre foi feito assim, né? Ou é assim mesmo, né? A gente tem aversão a isso. Justamente por isso, porque a gente somos pessoas inconformadas, pessoas ousadas que queremos fazer diferente. Então isso passa pelo autoconhecimento, né? E passa pelo aprendizado, que mais uma vez volta para sua pergunta, que é assim, como que a gente pode fazer para se preparar para entrar aqui dentro? Então, justamente, primeiro, ter essa mentalidade de buscar conhecimento. Acho que isso é o mais importante. E, obviamente, passar a frequentar e aprender seminários, né? Passar a frequentar sobre esse próprio podcast aqui, né? Também já é uma fonte de aprendizado, de conhecimento, mas buscar no setor de óleo e gás um pouco mais sobre o que é o setor de óleo e gás, o que são campos maduros, né? Como que eu posso me envolver já nesse assunto, mas acho que a base de tudo que a gente espera como pessoas e como profissionais aqui dentro são pessoas inconformadas, né? Pessoas que querem realmente fazer diferente, querem fazer melhor, né? E eu acho que você falou um ponto excelente, assim, se preparar antes, pesquisar sobre o setor, mas pesquisar sobre a Prio, né? Nós somos uma empresa diferente, então você conhecer a empresa antes de vir para cá, conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, e excelente, esse podcast vai ajudar com certeza muito isso, vai te permitir entrar aqui na companhia e entender como as coisas funcionam e como o aprendizado acontece aqui no dia a dia. O que a gente tem percebido muito é que as ações de educação que a gente tem fomentado, sejam de liderança, sejam para o time offshore, algo mais técnico, ou mesmo as ações hoje na nossa plataforma de educação online, que todos os colaboradores têm acesso, elas têm uma ótima resposta. As pessoas engajam super bem. E não só os colaboradores, a gente vê um papel também da liderança incentivando e desdobrando muito esse acompanhamento. E aí tem a ver com o papel do líder, né? Ele garantir que o time dele consiga ter autonomia, mas ele está no próximo para garantir que pelo menos o aprendizado mínimo para que ele tenha segurança, ele esteja sendo feito. Então, a pessoa, o novo colaborador, quando ele chega na companhia, esse ambiente, de alguma maneira, já molda que o aprendizado dele seja contínuo. Isso é o que a gente tem percebido no dia a dia. A gente fez recentemente o lançamento de algumas ações de educação e a resposta tem sido excelente. Hoje, pelo indicador que eu vi, 37% de acessos únicos a um curso recentemente lançado. Então, o papel da companhia está sendo feito. As ferramentas estão sendo disponibilizadas, as ações de educação têm sido oferecidas e o que é bacana ver é que a resposta tem sido também positiva. Então, para quem está chegando, é bom entender que aqui dentro existe uma cultura de aprendizado que não depende só da área de educação ou dos programas de educação, mas isso está instalado na nossa companhia. Eu acho que quando a gente fala o que fazer para entrar na Prio, enfim, voltado para a cultura de aprendizado, a gente pode voltar em um dos nossos arquétipos, que é o atleta de alto desempenho.
O atleta de alto desempenho, ele não vai chegar nas Olimpíadas e executar perfeitamente do nada o que ele se programou. Ele vai passar os outros 4 anos treinando, e treinando insistentemente. Ele pode estar na melhor escola possível, mas que se ele não tiver esse afinco de estar lá todos os dias e fazendo todo o por trás que ele precisa para chegar e brilhar numa Olimpíada, não vai dar certo. Aqui na Prio, a gente busca pessoas que queiram ser atletas de alto desempenho, não só no bônus, mas também no ônus, que consiste, nesses 4 anos, correr atrás para chegar numa Olimpíada e ter uma entrega de sucesso com excelência. É a história a disciplina supera o talento. E é o que está escrito nas nossas paredes, né? Treino duro, jogo fácil. Bom, pessoal, Prio Academy é a nossa universidade corporativa que foi trazida para a Prio, que foi desenvolvida na Prio, justamente com o intuito da gente criar mais governança em todas as ações de educação da companhia. Parte dela, a gente tem o Dojo de Liderança, que, como você trouxe, Ash, foi o programa que iniciou. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como tem sido as turmas e como que tem sido o desenvolvimento, a estratégia desse programa. O Dojo de Liderança, ele é o treinamento para todos os líderes hoje na companhia, tanto onshore quanto offshore. Então, participam supervisores, superintendentes, OIMs, coordenadores, gerentes e os diretores. Então, abrange toda a estrutura de liderança hoje da Prio. A gente está chegando no encerramento do ciclo de 2025 e esse treinamento ele já surgiu há muito tempo atrás com uma demanda de desenvolver a liderança da companhia, mas muito mais tem ganhado força ainda mais com o crescimento acelerado da Prio. Através desse crescimento acelerado, a gente tem algo muito forte dentro da gente, que é a nossa cultura que nos trouxe até aqui e ela que vai nos levar adiante. E quanto mais a empresa cresce, os líderes ficam como responsáveis por essa disseminação da cultura da empresa. E todo o treinamento de liderança hoje é voltado para a nossa cultura. Os pilares do nosso treinamento de liderança são as nossas energias, que são pessoas de resultado em conformismo e ousadia, que é ali a palavrinha Prio, e nas virtudes que cada uma tem dentro dela também. Quando a gente constrói um programa de liderança, a gente não constrói contratando uma empresa, treinem aí nossos líderes. Isso seria muito fácil, mas a Prio não funciona dessa forma. A gente escolhe uma empresa que faça sentido pra gente, ou a gente contrata professores que façam sentido pra trilha que a gente quer formar e amarra com um jeito Prio de ser, digamos assim. E a gente constrói a diversas mãos. Então, quando a gente está falando sobre o desenvolvimento de líderes, os diretores entram em um diagnóstico preciso do que a gente precisa quando a gente fala de gerentes. Os gerentes constroem em conjunto com a nossa área o treinamento de coordenadores, de OIMs, de superintendente, supervisor. É tudo construído a várias mãos. E a gente também não ouve só a liderança quando a gente constrói um programa desse. A gente também ouve a galera de base, sejam os técnicos, sejam analistas, para que faça sentido para eles que estão ali recebendo essa liderança direta, o treinamento que a gente está desenvolvendo. Então, também funciona numa visão sistêmica de alinhamento de estratégia com um chão de base. Então, a liderança vai passar essa informação, só que a gente precisa de líderes que passem a estratégia, mas que também atendam os seus liderados. Então, por isso que quando a gente vai construir esse programa, o diagnóstico é feito de ponta a ponta. Eu sou aluno do Dojo. Enquanto líder da companhia, eu participo do programa e realmente é bonito ver o cuidado que a gente tem, a dedicação para que cada aula faça sentido e para que o programa como um todo tenha impacto no nosso negócio. Zé também participou do programa e Zé especificamente é líder de líder, né? Então eu queria que você falasse um pouco como que você percebe o Dojo de Liderança trazendo diferencial, tanto para o seu desenvolvimento aqui na companhia, quanto para os líderes que fazem parte do teu time. Eu tive a oportunidade de participar do último ciclo, né? Como a Yasmin falou, terminou agora, 2 semanas atrás.
E assim, tivemos vários módulos desse ciclo. E uma coisa interessante que o Roberto, o CEO, falou no fechamento do último ciclo foi... ele falou assim, a gente busca... o Dojo está totalmente alinhado com a nossa cultura, né? Então, o que a gente faz? A gente busca perfis de profissionais e a gente treina esses profissionais, primeiro, para ter um perfil exatamente que a Prio deseja, que são pessoas ousadas, né, inconformadas, para buscar o resultado e fazer diferente. E a ideia do Dojo, tanto do Dojo quanto do Prio Academy, é dar ferramentas para que essas pessoas possam tomar a decisão de forma pragmática, né? Acho que essa é a ideia. Então, o Dojo é muito um alinhamento também cultural da empresa. E um exercício interessante que a gente teve aqui, né, que foi justamente na aula de fechamento, né, do ciclo. A gente tinha um caso lá que no final a gente tinha que decidir, os grupos tinham que decidir se a gente ia correr ou não, fazer uma corrida, né? Tinha os riscos ali, né, associados, e a gente tinha que decidir se a gente ia correr ou não. E 100% da turma decidiu correr, né? E a professora na hora falou, eu nunca vi em empresa nenhuma 100% da turma correr. E depois o Roberto veio e passou pra gente. Quando a gente teve esse treinamento, esse case também com a gente, eu também decidi correr. E é justamente isso, são as pessoas ousadas que querem fazer acontecer, né? Então a gente pega, analisa os dados de forma pragmática, aí vai a questão do conhecimento técnico, pra gente poder tomar decisão e no fim das contas a gente quer fazer acontecer. Então isso é um alinhamento da empresa. E como a Yasmin falou, o que nos trouxe até aqui, né, essa ousadia que nos trouxe aqui ao longo desses 10 anos é o que vai levar a gente para o futuro. Então é uma preocupação muito grande da empresa de que a gente está crescendo muito e cada vez mais a gente vai dobrar de tamanho nos próximos anos, e é justamente isso, a gente tem essa necessidade de fazer essa calibração, né, e esse alinhamento cultural de todos os líderes para ter certeza do que a gente tem o mesmo perfil e o que nos trouxe até aqui levar a gente para o futuro que a gente quer. Quando a gente fala sobre liderança e perguntam sobre liderança do futuro, eu acho que a gente não olha tanto para a liderança do futuro. A gente está formando líderes agora para que o futuro da Prio aconteça. Eu acho que a liderança não é a liderança o que ela vai ser, é o que ela é no presente. A Prio, ela cresceu de forma brilhante em 10 anos e o que a gente vem fazendo é crescer ainda mais, e a gente precisa de lideranças preparadas. Hoje, boa parte da liderança é formada dentro de casa, em cargos estratégicos, em posições de relevância para a empresa. E quando a gente forma pessoas dentro de casa para posições de liderança, a gente tem responsabilidade enquanto empresa de tornar essas pessoas aptas para a posição que ela ocupa. Então, acho que o Dojo, ele vem num lugar do subsídio que a empresa está dando para ele, para a cadeira que a empresa colocou ele, na responsabilidade daquela cadeira e acreditando nele. E o que a gente espera desses líderes hoje, para a Prio do futuro e não para a liderança do futuro, é o retorno com a entrega e responsabilidade daquela posição que ele está também. Então, as lideranças hoje na Prio têm uma função extremamente importante. Quando a gente falou de autonomia e a gente falou dos colaboradores Prio, quando a gente vem para a cadeira de liderança, a gente sobe um degrauzinho a mais também. Então, a gente espera uma responsabilidade extrema com todos os aspectos da companhia. A gente espera uma responsabilidade extrema para a área que ele ocupa, a gente espera uma responsabilidade extrema para a área que não tem a ver com ele, porque no final todo mundo é liderança da Prio. Como o Zé falou no início, ele está como gerente de um ativo que é a Albacora Leste. Mas amanhã ele pode mudar de cargo. A gente tem diversos exemplos desse na companhia. Então não existe áreas que estejam desligadas uma das outras. A empresa, ela é um sistema único. E a liderança, ela precisa ter essa visão sistêmica aqui dentro para que tudo aconteça da forma que a gente espera, para que a gente continue tendo o sucesso que a gente teve com a Prio até então. Então, quando a gente olha para esse desenvolvimento de liderança, a gente dá o subsídio, mas também espera esse retorno dos líderes para a cadeira que eles ocupam. A gente tem muito orgulho de falar que somos uma empresa de donos, né? Somos uma empresa de donos. E, obviamente, se você é dono do negócio, você quer conhecer o máximo desse negócio, né, em todos os aspectos. Então, é um pouquinho do que você falou, né? E quando a gente fala sobre alta responsabilidade, a Prio é uma empresa que ela, historicamente, ela cresceu muito e ela cresce muito ao longo do tempo, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, isso aqui,
pensando em desenvolvimento e crescimento profissional, a gente está no lugar certo e na hora certa. Né? Só que uma variável dessa fórmula que a gente também tem que colocar a gente também precisa ser a pessoa certa. Né? Então, assim, a gente está no lugar certo na hora certa e a gente precisa mostrar que a gente é a pessoa certa para poder assumir esse cargo e crescer. E mostrar que é a pessoa certa passa justamente por isso, a autorresponsabilidade de buscar o conhecimento. E, assim, você buscar o conhecimento, você mostrar para sua liderança que você está pronto para assumir aquele cargo, né? E não, obviamente, esperar com que alguém te dê a oportunidade para você mostrar que conhece. Então, isso é isso é a autorresponsabilidade, né? De você realmente buscar o conhecimento e você pensar à frente. Você sendo dono do seu negócio, né? Que a gente pensar à frente em o que mais tem, né? Além do que eu faço aqui no meu dia a dia, no meu nicho pequeno, o que mais que eu posso aprender e contribuir para a empresa, né? Com esse senso de dono, né? Você falou sobre lugar certo, hora certa, que são 2 fatores que a gente não tem necessariamente controle, mas pessoa certa, a gente tem controle. É uma escolha. Acho que é a escolha que a gente faz no dia a dia, quando a gente busca novas formas de desenvolvimento, quando a gente vai atrás do nosso aprendizado. Então, seja para quem quer entrar na PRIO, como a gente falou muito no início, né? Já ser essa pessoa certa, já fazer a escolha, a busca pelo seu autodesenvolvimento, mas também aqui dentro. A Yas falou muito sobre formação e como a gente investe nessa liderança e o quanto elas trazem de retorno justamente para construir o futuro da companhia. Isso é uma escolha diária. É uma escolha por estar em todas as aulas do dojo, buscando o seu desenvolvimento. É uma escolha por estar fazendo os pré-works que tem que ser feitos, para chegar preparado na aula, para fazer com que a aula, fazer com que você tenha uma participação na aula e você tenha resultados como o exemplo que você deu anteriormente, um grupo que de forma unânime escolheu em assumir o risco juntos. Então, isso que tem nunca muito antes foi visto em nenhuma aula que eles deram. Entrou para a bibliografia da instituição, é um marco, é um case agora para ser estudado. Isso faz parte da PRIO. Então, essa forma de mudar as coisas, esse comportamento diferente que está totalmente ligado às nossas energias, isso, na verdade, é uma escolha individual que a gente faz todo dia na hora de buscar o nosso aprendizado. E bacana dizer também que assim, o Dojo de Liderança, primeiro programa super bem estruturado da companhia, ele habilitou a criação do PRIO Academy, que é justamente o desdobramento dessa estratégia de educação, de fomento, de autorresponsabilização, de autonomia e de preparo para os outros colaboradores da companhia. Então hoje a gente tem uma universidade corporativa que começou com uma frente de liderança, em que a gente, a partir das nossas escolas, né? A escola técnica, que é a Mestre Petroleiro, a escola de cultura, que é a Jeito Prio, e a escola que olha o futuro, que é a escola do futuro, que busca competências que, na verdade, já fazem parte do nosso dia a dia. Elas são oferecidas para os colaboradores e, no final, cada um tem a escolha de se desenvolver, tanto pela própria PRIO Academy quanto fora daqui. Olhando o setor, olhando outras perspectivas de desenvolvimento, buscando trilhas, buscando a sua liderança e sinalizando muitas vezes interesses externos em cursos, em pós-graduação, em MBA, em outros cursos específicos que a PRIO também patrocina. Então, no final, a gente está falando que estar na PRIO, crescer na PRIO, fazer parte dessa história, isso é uma escolha individual. Acho que um ponto bacana agora, uma pergunta, como é que a gente enxerga o futuro dessas estratégias, o futuro de todas essas iniciativas que a gente vem desenvolvendo aqui e que a gente vem co-construindo? O Zé faz parte também da construção de muitas dessas iniciativas que a gente tem de educação. Como é que você entende, Yas, para que caminho você acha que a gente tem que ir ou para que caminho você acha que a gente está indo? Eu acho que quando a gente olha para que caminho a gente está indo, de novo, o futuro da PRIO está muito claro. E a gente está construindo, a gente está dando subsídio para que as pessoas tenham todos os treinamentos ali e que elas queiram ser treinadas para fazer parte desse futuro que a gente está enxergando muito claramente. Que a gente chegou até aqui, que já é uma baita história de sucesso e que tem muito mais por vir. Então, esse treinamento é para que a gente tenha o solo fértil através de pessoas, que é a visão que a gente tem mais forte da PRIO, é que pessoas que vão entregar resultados, pessoas que vão fazer diferente se fizer sentido, pessoas que vão ser ousadas como a gente sempre foi desde o início da nossa história, e a gente vai continuar crescendo através de pessoas. Acho que nada mudou, muito pelo contrário. A gente segue com essa essência e essa essência vai fazer a gente chegar aonde a gente já sabe que vai chegar.
E o bacana é que eu acho que a gente consegue cada vez mais personalizar uma escola de liderança super bem feita, as iniciativas de educação cada vez mais maduras, a gente consegue ter dados, a gente consegue compreender o comportamento ali das pessoas, a gente consegue olhar para o caminho que a PRIO está percorrendo, a gente consegue olhar para como as pessoas têm respondido a essas iniciativas, e aí com dados, com o acompanhamento que a gente tem desses programas, a gente consegue com que eles sejam cada vez mais personalizados. Então, a evolução, sem dúvida, pelo que eu vejo dos antigos ciclos de liderança, do dojo de liderança para os ciclos de agora, é que eles fazem cada vez mais parte da realidade das pessoas. Então, a aplicação no dia a dia, essa personalização, você tem uma turma específica para superintendentes, uma específica para os coordenadores, isso permite que as pessoas olhem para esse conhecimento que por vezes parece só teórico e eles consigam fazer um deparo muito mais real para o seu dia a dia. E aí você tem conhecimento sendo aplicado no dia a dia e no negócio. Eu vou puxar um gancho da sua fala, que quando a gente começa a olhar para a liderança, tem muitos treinamentos de prateleira, pré-prontos, pré-moldados, já programados, de pessoas que nunca embarcaram na vida. Então, talvez não funcione. Para a gente construir o treinamento de liderança da PRIO, quando a gente foi construir a versão offshore, eu embarquei. Eu acho que eu nunca teria tido a visão do que é trabalhar offshore trabalhando no escritório. São universos muito diferentes. E acho que para trazer aplicabilidade para o dia a dia, você precisa vivenciar o dia a dia. Você não vai conseguir construir um treinamento sem nunca ter vivenciado o que é a vida offshore, a vida embarcado, acordar e dormir dentro de um FPSO ou de uma plataforma fixa. Então, para construir esses programas, tendo tido a vivência, a gente acabou não comprando nenhum treinamento pronto de prateleira. A gente construiu do zero e com diversas empresas conectadas para fazer acontecer. A gente teve treinamento a bordo, inclusive, de pessoas que acompanhavam as rotinas, acordando lá às 5h30 da manhã também. E vendo como é esse trabalho de liderança no dia a dia, que não vai ser o mesmo trabalho de liderança do escritório. São desafios diferentes, ambos extremamente relevantes. A liderança de terra não faz nada sem a liderança de bordo. E a liderança de bordo também está conectada com a liderança de terra. Ambos nas suas realidades, que são diferentes, mas todos trabalhando para o mesmo resultado final. E assim, de novo, né? Nós somos empresas de donos, né? E o foco de todo mundo, no fim das contas, é o resultado. Então, acho que você comentou sobre ego, né? Não existe ego quando você está todo mundo focado no mesmo objetivo. E o objetivo é o resultado. E se a gente parar para pensar qual é o resultado da PRIO, né? No fim das contas, a gente quer ser a melhor empresa do mundo. E como é que a gente vai ser a melhor empresa do mundo? Qual é o resultado para isso? No fim das contas, o resultado da PRIO é o melhor resultado que a Yasmin pode dar, é o melhor resultado que o Pedro pode dar, é o melhor resultado que o Zeneto pode dar. E se a gente pegar a minha performance com a sua performance, com a performance da Yasmin, e nesse bolo todo que a gente bater, vai sair a performance da PRIO. Então, no fim das contas, o que a gente espera desses treinamentos é a gente capacitar os nossos funcionários para que eles tenham uma maior performance, que com isso o resultado da PRIO vai ser melhor. Então, acho que essa é a ideia do programa, né? E assim, respondendo a sua pergunta, o que eu posso esperar, o que eu posso pensar do futuro da empresa, ou do futuro dos programas, etc., para mim seria isso. De alguma forma, seja você unitizando, né? Seja você criando modelos de treinamento para pessoas específicas ou funções específicas, é justamente isso. Cada vez a gente afunilar mais para tentar criar uma fórmula que a gente pode melhorar a performance de cada indivíduo e com isso a gente vai ter uma performance, um resultado melhor da empresa como um todo. Legal. Você falou um ponto sobre a performance dos indivíduos e aí acho que falou muito sobre a escuta. Tanto a escuta após as ações ali do dojo, as ações de educação como um todo, que todos que estão envolvidos em treinamento hoje fazem, justamente para a gente conseguir melhorar o que a gente está entregando. E aí tem também, quando a gente fala das competências técnicas dos times que a gente está formando no offshore e dos colaboradores como um todo na companhia. A gente está construindo juntos uma trilha que eu, enquanto área de educação, né, quando a gente começou a falar sobre uma trilha para atender o ativo, não faria sentido essa trilha sair da minha cabeça. E aí, quando eu te procurei, você teve a sensibilidade de procurar o teu time offshore. Peraí, deixa eu falar com eles, já que
são eles que vão participar desse treinamento, quais são as competências que eles estão enxergando. Deixa eu cruzar isso com as competências que a gente tem já mapeadas. Vamos olhar para os processos, para os equipamentos, para as tecnologias que a gente precisa, mas vamos ouvi-los também. São eles que estão lá no dia a dia. Então, eu acho que isso permite com que a gente consiga entregar soluções que façam sentido para os colaboradores no dia a dia e que contribuam efetivamente para que eles melhorem a performance que eles têm em campo. Porque, no final do dia, é sobre pessoas. No final do dia, é uma ação de treinamento sobre um aluno que está ali disposto a aprender e que está no centro de todo esse processo de aprendizado. Bom, pessoal, vocês puderam acompanhar o bate-papo com o Zé, com o Yasmin. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a nossa companhia, aqui embaixo vocês vão ter acesso ao site, à nossa página de carreira. Convido vocês.